Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente na presença de Deus nos sentimos satisfeitos com tudo o que temos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós só conseguimos compreender a magnitude de Deus quando nós sentimos o Espírito Santo dentro do nosso coração. Então, todos aqueles sentimentos que nós costumávamos conviver, como a ansiedade, o medo, a tristeza, aquele sentimento às vezes de confusão, de não saber o que fazer, a preocupação e tudo aquilo que nós relativizamos, achamos que é algo normal, que acontece com todo mundo. Na verdade, todas as pessoas elas estão gritando a ausência de Deus através dos teus sentimentos. E a gente sempre acredita que quando as coisas elas mudarem, ou quando elas melhorarem ainda mais, ou se alguma coisa fosse diferente, que todos esses sentimentos eles não iriam existir. Então é como se fosse uma questão apenas de ter. Então quando eu for grande o suficiente, vai passar. Quando eu encontrar a pessoa certa, vai passar. Quando eu tiver muito dinheiro na minha conta, vai passar. Quando eu terminar aquele curso, eu fizer a faculdade, eu conseguir ter o meu próprio negócio. Então assim, a gente vai criando várias metas e sonhos. Só que se isso fosse uma verdade, aqueles que atingiram as metas antes de nós, essas pessoas elas estariam satisfeitas. Mas elas não estão. E assim a vida se tornou uma eterna busca, onde não importa o que aconteça à nossa volta, parece que nós sempre estaremos insatisfeitos, sempre achando que trocar, substituir, que mudar, que modificar vai resolver esse problema que não vai. E enquanto esse tempo vai passando, nós vamos criando hábitos aos quais nós precisamos trazer algum tipo de satisfação e prazer à nossa alma, porque isso é inexistente. Então, como que nós fazemos isso? Bebendo, comendo, remédio, droga, pornografia e tudo aquilo que tenta trazer um pouco de prazer. Porque se eu complemento com algo do mundo, é sinal que em mim não existe. Pensa que na tua casa não tem o suficiente para você comer. Talvez meio prato de comida, mas é melhor meio prato do que nada. E você vai lá ali e se alimenta daquilo que tem. Só que você vê que o sentimento de fome ainda ele não passou de você. Por mais que você tenha se alimentado daquela fome, ainda ela existe. E aí você começa a pegar outras coisas. Ah, tem um salgadinho, tem um amendoim, tem um queijo, tem isso, tem aquilo. Toma um copo de água, toma leite. Então você vai colocando outras coisas para complementar, porque a base daquilo não foi o suficiente. E longe de Deus não existe satisfação. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em João 4, versículo 10, 11, 13 e 14, a palavra do Senhor ela diz assim: então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: ó Senhor, não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então, de quem são essas palavras? De Jesus, que está nos relatando algo. Então essa é a conversa de Jesus com a mulher samaritana que estava num poço. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, Jesus ele estava com sede e esse poço era o poço de Jacó. Então, é um lugar onde Deus ele já profetizou, ele já fez milagres naquela região. E essa mulher, ela estava lá sentada, tirando água do poço.
E essa mulher, ela era samaritana. Os judeus e os samaritanos, eles eram brigados, era um povo que nem se conversar, eles se conversavam. E Jesus vai até essa mulher e fala, você poderia me dar um pouco de água? E a mulher acha estranho. Primeiro porque Jesus, sendo judeu, nunca mais, não iria conversar com ela. Só que dentro da vida dessa mulher e das coisas que estão acontecendo ali, às vezes certas coisas poderiam passar despercebidas. Principalmente porque nós não saímos tirar a água do poço. E na palavra fala que era meio-dia. Então para essa mulher ela está indo tirar água meio-dia porque ela não queria encontrar ninguém. Porque o melhor horário para tirar água seria o momento que fosse mais fresco. Ou no começo da manhã ou no final da tarde. Então essa mulher já não queria encontrar ninguém. Porque certamente era uma mulher que já tinha cometido muitos erros. E a palavra deixa muito claro isso. Que realmente já tinha acontecido coisas na vida dessa mulher. Então essa é a situação. Jesus chega nessa mulher e fala, olha, você poderia me dar um pouco de água? E aí ela começa a justificar as coisas para Jesus. Que ele não poderia estar falando com ela, que isso e que aquilo. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Então olha, quando Deus às vezes ele pede alguma coisa para nós temos a oportunidade de pedir algo ainda muito maior para ele. Jesus às vezes ele está medindo a nossa fé. Quais são as coisas que nós confiamos? Ou será que nós conseguimos fazer bem para alguém? Porque certamente que essa mulher já nutria um ódio por Jesus sem conhecer Jesus. Eu sou samaritano, você é judeu. Por que você está me pedindo água? Eu não gosto de você. Nós falamos sobre julgar pela aparência. E aqui é um exemplo clássico disso. Jesus, sem nem chegar naquela mulher, já poderia ter falado, eu nem vou pedir água para essa mulher, porque ela é samaritana e ela não gosta de mim. Então Jesus, ele vem quebrar as barreiras de dentro de nós. Nós não estamos aqui para servir aos nossos interesses, mas para servir aos interesses de Deus. Jesus poderia ter colocado um mimimi, não indo lá. Eles não gostam da gente, eu não vou tentar ajudar essa pessoa não. Mas o servir não invoca sobre aquilo que nós pensamos, mas aquilo que é a vontade de Deus. E nós não estamos aqui para condenar ninguém, nem para tirar a oportunidade de encontrar algo em Deus. Então Jesus ele deixa muito bem claro que ele é aquele que poderia satisfazer essa mulher de todas as formas possíveis. E às vezes a gente ouve a palavra satisfação e mulher já pensa em besteira. A satisfação que Deus dá é algo que nenhum prazer, nenhum sexo, nenhuma bebida, nenhuma diversão pode nos dar. Porque a satisfação de Deus é a paz. É quando a nossa alma ela se aquieta dentro de nós. É quando aquele sentimento de busca ele passa. É quando eu me sinto bem e em paz com as coisas que eu tenho. E ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Então olha como ela tentou entender a grandeza de Deus baseado na vida dela, nas coisas que ela conhece. E é assim que nós nos tornamos ignorantes espirituais. Quando nós queremos dizer que Deus ele só pode fazer uma coisa se ele tiver as coisas que nós achamos que ele precisa. Jesus ele nunca está falando sobre o que a gente pensa. Ainda que Deus desse um sinal, o sinal estaria em forma de parábolas e você não iria entender. Nada é tão claro e tão relativo da forma que nós podemos compreender sem a presença de Deus. Então ela achou que para que Jesus pudesse dar algo para ela, ele precisava das coisas que ela já tinha. E mesmo ela tendo essas coisas e ele não tendo, ela não tinha satisfação e ela precisava sempre voltar naquele poço. Então esse poço, além de servir água, servia o que a ela? Humilhação. Porque para ela estar aí no meio-dia, ela tinha todas as vezes que fugir das outras pessoas. E às vezes é isso que nós fazemos, vivendo, fugindo das pessoas, das palavras, dos julgamentos e das coisas que aconteceram na nossa vida, dos nossos erros. Pra gente a solução sempre é bloquear, trocar de relação, trocar de lugar e isso. Sem entender que a sede, ela sempre vai voltar. É o exemplo da comida, nunca vai ter comida suficiente. Porque o que está faltando é alimentar a nossa alma, não é o nosso corpo. Tem pessoas que
hiperalimentam o corpo. Você olha e fala, rapaz, deve estar dando um problema para dormir, dá uma apneia do sono, um negócio e ainda assim não se sentiram satisfeitas. Tem pessoas que bebem até cair o próprio dente da boca, ou a pessoa fuma para ficar amarela. Sabe, a gente nota que a dose está fazendo mal. Aquilo já virou dependência, já não é mais satisfação. Agora, o que a gente pode fazer? E Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, tudo aquilo que o mundo oferece, nós sempre precisaremos fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, porque nós nunca nos sentiremos satisfeitos. Mas Jesus está dizendo que quem beber dessa água, nunca mais terá sede. Então, aquilo que Deus está oferecendo para nós não é algo momentâneo, é algo eterno. É a calma que nós nunca sentimos, é a oportunidade que você tem de deitar e dormir, de viver, mesmo sem que nada mude à sua volta, bem, sem ficar criando expectativas nas coisas e nas pessoas e nos acontecimentos. Só que nós só vamos conseguir entender isso quando nós encontramos a Jesus, quando nós aceitamos essa água, quando nós aceitamos servir algo a Ele que Ele nos pede. E Jesus, assim como essa mulher, Ele está pedindo uma coisa. Para ela pediu um pouco de água. Sabe para nós o que Jesus pediu? Arrependam-se, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Então nós temos que servir isso para Jesus também, o nosso arrependimento. E se arrepender é o quê? É reconhecer. E reconhecer o quê? Que eu sou pecador. Ah, mas o que é o pecado? É a desobediência. Então, enquanto eu vivia a minha vida procurando os meus sonhos, os meus motivos, tirando a minha própria água do poço, eu sempre tinha que voltar nesse poço da humilhação. Descartando as pessoas. Ah, você é judeu, eu não vou te ajudar. Você é isso, você é aquilo, rotulando as pessoas. E a princípio parecia que Jesus precisava muito mais dela do que ela dele. Mas quando ela começou a ouvir as palavras de Jesus, e como Jesus sabia a razão por ela estar tirando água naquele poço, naquele horário, e o que tinha acontecido na vida daquela mulher, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então Deus, quando Ele nos dá a liberdade, Ele nos dá em abundância. Aquilo que Deus produz dentro de nós é o suficiente, não apenas para nós, mas para outras pessoas, também para que nós possamos ajudar outras pessoas. E quando essa mulher ela aceita essa água, Jesus quer ver se ela tem coragem de dizer a verdade. Porque ela diz, então tá bom, eu quero. Mas por que ela queria essa água? Porque ela não queria mais ir naquele poço. Ela não queria mais a humilhação de ter que encontrar outra pessoa. E aí Jesus diz para ela, olha, tá bom, eu vou te dar, mas chama o teu marido. E a mulher olha para ele e fala, eu não tenho marido. E Jesus diz, muito bem, você disse a verdade. Você já teve 5, e esse que você tem agora não é seu. Então ela não queria a água da vida porque Deus podia dar. Ela queria parar de ir naquele poço por causa da humilhação. E é assim que nós colocamos a bênção de Deus da forma errada na nossa vida. Mas olha quando ela disse a verdade. Jesus disse a ela até quem ele era, algo que ele tinha revelado a Pedro. Olha, eu sou o Messias, eu sou aquele que há de vir. E Jesus ficou naquela vila ajudando aquelas pessoas. Antes as pessoas acreditavam pelo que a mulher tinha dito, o testemunho dela. Depois eles acreditaram porque eles mesmos viram a Jesus e as coisas que ele dizia. Então tudo começa nas nossas palavras e no nosso comportamento. Às vezes Deus está pedindo algo tão simples como um copo de água. Deus está pedindo para você apenas reconhecer que você não tem vivido da forma correta, que você tem praticado mal, que você tem mentido, enganado, que você tem ostentado e tem feito as coisas não é da forma que agrada a Ele. E você sabe que algo não está bem porque os nossos sentimentos não estão bem. Agora, será que isso tudo é uma parábola?
Será que isso tudo é apenas uma fábula, uma história que eu estou contando, que existe uma lição? Ou isso é um mundo espiritual que ele existe? Se a gente olha na Bíblia e começa a perceber, existem diversas pessoas no Novo Testamento que foram inspiradas por Deus, influenciadas por Deus. Um exemplo dessas pessoas é Paulo. Paulo, ele não conheceu a Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus após a ressurreição. Jesus Espírito Santo, Jesus Espírito. E Paulo, ele perseguia a igreja, enquanto ele achava que estava servindo a Deus. E na nossa cabeça é justamente isso. A gente acha que servir a igreja é servir a Deus. Então ele perseguia as pessoas, eles matavam as pessoas. Os cristãos, eles tinham medo dele. Quando Deus coloca no coração de Ananias, olha, vai lá que vai ter um homem chamado Paulo. Você vai pôr a mão nele, vai ajudar ele a voltar a ver. Porque ele ficou 3 dias cegos. Quando ele viu um clarão e ouvia aquela voz e disse, Saulo, Saulo, por que persegues minha igreja? Por que me persegues? Ananias disse, Senhor, você sabe quem que é esse homem aí? Você tem certeza que é esse que você vai escolher? Então nós temos que entender que Deus escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e o nosso papel não é olhar a aparência nem nada. E olha como a mensagem de hoje complementou as 2 últimas mensagens. Uma falava sobre o que eu via, a outra sobre o que eu falava. E essa fala sobre eu não ser satisfeito. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Filipenses 4, versículo 11 a 13, a palavra do Senhor diz assim: Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, Paulo, nessa carta aos Filipenses, aparentemente, parece que as pessoas achavam que ele ia reclamar se elas não ajudassem ele. E elas mandaram mantimento e mandaram as coisas como se a felicidade dele, a vida dele dependesse daquilo. A nossa vida depende da misericórdia de Deus e não da bondade das pessoas. E nós nos frustramos porque nós achamos que certas pessoas têm obrigações maiores do que elas deveriam ter. Então eu coloco sobre essas pessoas a esperança, coloco sobre essas pessoas a perfeição, e eu não aceito que elas errem. Eu me torno uma pessoa intolerante. Então se elas não fazem o que eu quero, do jeito que eu quero, eu começo a brigar e a perseguir essas pessoas e a colocar a culpa nessas pessoas. Porque aquele que vive na escuridão é incapaz de reconhecer a luz. Ela não consegue ver a bondade, ela não consegue ter satisfação, ela não consegue olhar as coisas e falar, bom, isso que eu estou recebendo é muito mais do que eu mereço. Porque nós encontramos pessoas que estão aptas a receber, mas elas nunca têm nada para dar. São pessoas que só querem quem sirva, mas elas não servem para nada. É sempre maior aquele que serve. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado. Então Paulo está deixando claro, olha, o que eu estou dizendo para vocês agora, eu não estou reclamando. Ainda que vocês não tivessem me ajudado, eu não estou reclamando. E o meu sentimento de abandonado, ele não vem de pessoas. Então quando Paulo diz, eu não estou dizendo isso por me sentir, de novo, olha o sentimento, sentir abandonado. O sentimento de solidão vem da onde? Vem da ausência de Deus. Então se Deus está comigo, eu vou me sentir abandonado pelas pessoas? É claro que não. Porque talvez a pessoa que Deus escolheu para me ajudar não seja a que eu estou pensando. Então, quando nós colocamos que, olha, a revelação tem que vir pelo meu pastor, eu acabei de condenar todos os profetas e todos aqueles que Deus poderia colocar na minha vida, porque eu acho que vai ser só dentro da minha igreja, que é só dentro daquele lugar, que é só nisso e só naquilo que o milagre pode existir. Então, é como se eu tivesse condenado Jesus e preso Jesus a um lugar que serve à minha ignorância, que serve ao meu comodismo. Jesus, ele transitava em todos os lugares, podia ter ficado parado lá na casa dele, nas coisas dele, não indo buscar ninguém, nem feito ninguém, nem ser perseguido, nem precisar ser fugido, nem ter fugido, nem precisava ser julgado, nem nada. Só que o evangelho não é sobre comodismo, é sobre servir. E não é sobre no horário que é melhor para mim, é no horário que tem que ser.
é no horário que dá certo para ser. Então, quando nós molduramos Jesus dentro de algum lugar, fica difícil. Então, olha os teus sentimentos. Paulo ele disse, independente do que vocês tivessem feito, eu não estou abandonado. A presença ou a ausência não é o que indica se eu sinto que tem solidão dentro de mim, mas é a presença de Deus que transforma tudo isso. Pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. A oportunidade que Deus nos dá nesse instante, nós devemos estar satisfeitos. Isso é um esforço mental? Não. Isso é a marca da presença de Deus. Então dentro de mim já está jorrando água em abundante para que eu nunca mais tenha sede. Se eu creio naquelas palavras de Jesus, essa é a verdade. E Paulo ele está relatando a mesma coisa. Olha, eu já não tenho mais sede. Eu já não tenho mais necessidade. Eu já não preciso da aprovação das pessoas. Eu não preciso mais de confirmações. Eu não preciso que seja do meu jeito. Eu não preciso que seja do meu tempo. Da forma que tiver que ser, vai ser, porque eu aprendi que eu já estou satisfeito com o que eu tenho. Porque o que eu tenho é o que eu preciso para conseguir cumprir o meu chamado e o meu propósito. Sei o que é estar necessitado e sei também do que é ter mais do que preciso. Então olha que ele fez aquela dualidade. Ele viveu as duas coisas. Ele já passou necessidade e ele já teve mais do que precisava. E o que aconteceu? O sentimento dele não mudou, a fé dele não mudou, porque o coração dele não estava ligado às coisas desse mundo. E é isso que as pessoas mais se frustram, quando elas caem na armadilha de ficar nas promessas das pessoas. Tem gente que cumpre as promessas, mas as pessoas que recebem as promessas, elas não cumprem o que elas falam, como se fosse uma troca injusta. E tem pessoas que fazem, sem esperar nada em troca, porque essa é a vontade de Deus. Então nós temos que pensar na nossa vida. Não é porque você tem muito ou porque você tem pouco que você está insatisfeito. Não é porque você tem muito ou porque você tem pouco que você está se sentindo abandonado. É porque você não tem nada maior para te colocar esperança. Você não tem um espírito dentro de você que pode mudar os teus sentimentos. Aprendi o segredo. Então existe um segredo, algo que as pessoas elas não sabem, que elas não imaginam. E que segredo é esse? O segredo é Cristo. E quando você tem esse segredo, o que acontece dentro dos teus sentimentos? Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Então olha como os sentimentos de Paulo não mudam de acordo nem com as circunstâncias e nem com os lugares. Então essa ideia que nós temos de querer culpar, hoje eu tive uma semana difícil, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo, sempre vai acontecer alguma coisa. Jesus ele diz, olha, para cada dia reserve o seu próprio mal, não fica pensando no futuro. Pensa no agora, vê o que agora você pode fazer, vê o que agora você pode me servir. Agora você já deveria se sentir contente. Olha que ele usou, sentir abandonado, sentir contente. A Bíblia é sobre sentimentos. Deus é amor e amor é um sentimento. Você sente medo, você sente angústia, você sente ansiedade, você sente, é sempre o sentimento. O que nos incomoda é o que nós sentimos. Por que nós buscamos as coisas pelas coisas que nós sentimos? E quem pode acalmar o nosso coração é o Espírito Santo. E sempre vai passar pelo arrependimento, que é o reconhecimento. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Então não vai ser as circunstâncias que vão mudar o estado do nosso coração. Não importa o que esteja acontecendo, você vai se manter o mesmo, sentindo as mesmas coisas, crendo nas mesmas coisas, não precisando que algo aconteça para que outra coisa saia de dentro de você, para que esses pensamentos eles sumam, você vai se manter o mesmo. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então a diferença de Paulo era o quê? Era Cristo. A mesma coisa que Jesus ofereceu. Rios de água viva vão fluir de dentro. Também vai fluir dentro de nós.
E é no processo de conversão que nós vamos fazendo? Tampando o nosso barquinho, tirando todos os furos que tem nele. Porque cada vez que eu duvido do poder de Deus, a minha fé, ela se vai. Cada vez que eu me preocupo, cada vez que eu deixo de acreditar, cada vez que eu deixo de fazer. E é sempre assim. A gente sempre acreditando e procurando as coisas erradas, das formas erradas. E isso não dá certo. Não pode ser desse jeito. Nós precisamos acreditar nas coisas de forma diferente. É engraçado que quando eu costumava escrever poesias, eu sempre relatava os meus sentimentos. Então isso para mim ficou muito claro, que durante os meus 15 aos meus 27, eu escrevia poesias sempre muito tristes, porque eu só relatava o que o demônio colocava dentro da minha cabeça. E aí eu tentava culpar as pessoas por isso. E a culpa era minha. Eu nunca poderia me sentir satisfeito. Nunca, nunca. Porque não existia satisfação na minha vida, porque não existia Deus. É como se eu quisesse ver sem ter a luz. E eu não posso ver. E eu não posso. Em cada poesia que eu leio, eu entendo um pouco mais da razão. Quando nós colocamos a nossa esperança nas coisas, nos acontecimentos, nós sempre viveremos de forma que nós sempre estaremos insatisfeitos. Não vai existir a satisfação na nossa vida. Você pode ter muito ou pode ter pouco. Você não está insatisfeito por causa disso. Você está insatisfeito porque Deus não está com você. E tem uma poesia que no final eu acabei fazendo até uma música, que ela começa dizendo que nem sempre entendo o meu coração, inventa de sofrer sem ter nenhuma razão. Olho à minha volta e tudo parece bem, mas ele vive como se esperasse alguém. Uma ansiedade que não passa com o tempo, como se a alma chorasse por dentro. Em qual abraço insiste em se esconder? Qual o nome que eu chamasse, você iria atender? Tantas formas de ser, entre tantos rostos. E a música ela vai seguindo, sempre colocando uma esperança em algo que precisava acontecer. Mas eu já tinha uma percepção que não era aquele o problema. E quando Jesus chegou, tudo isso mudou. E talvez o que esteja faltando na sua vida é justamente isso. Jesus está pedindo uma única coisa: arrependa-se, para que você possa receber esses rios de água viva. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que Jesus possa te dar sabedoria, que você possa se arrepender, que você entenda que longe de Deus não existe satisfação. O sentimento de solidão e abandono é a falta de Deus. O teu coração está triste porque Jesus não está perto de você. Não é por nada que tenha acontecido na tua vida. Poderia ter acontecido tudo diferente e você ainda continuaria se sentindo assim. Gaste tempo lendo a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, servindo ao Senhor. Traga um propósito maior à tua vida. Você já viveu buscando os teus próprios interesses e nunca deu certo. E não é por falta de tentar, não. É porque sem Deus não existe satisfação. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia. Às vezes nem entendo o meu coração, inventa de sofrer sem ter nenhuma razão. Olho à minha volta e tudo parece bem, mas ele vive como se esperasse alguém. Uma ansiedade que não passa com o tempo, como se a alma chorasse por dentro. Em qual abraço insiste em se esconder? Qual o nome que chamasse iria atender? Tantas formas de ser entre tantos rostos, eu nem sei a cor exata que tem os teus olhos. Muito amor sendo derramado no meu coração. Os anos se passaram e nunca segurei sua mão.
Eu nem sei a cor exata que tem os teus olhos. Muito amor sendo derramado no meu coração. Os anos se passaram e nunca segurei sua mão. Escrevo cartas pra que um dia possa saber o tanto que desejei que pudesse aparecer. Mas sem querer me acostumei com a solidão e comecei a crer na minha própria ilusão. Às vezes coloco o outro no lugar que é seu, mas não adianta, não muda nada que sinto. Quantas noites olharei pro céu sozinho, clamando pra Deus cruzar nossos caminhos. Tantas formas de ser entre tantos rostos, eu nem sei a cor exata que tem os teus olhos. Muito amor sendo derramado no meu coração. Os anos se passaram e nunca segurei sua mão. Tantas formas de ser entre tantos rostos, eu nem sei a cor exata que tem os teus olhos. Muito amor sendo derramado no meu coração. Os anos se passaram e nunca segurei sua mão.